Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo sobre São Paulo e Grêmio que se enfrentam hoje no Morumbi. O São Paulo que pode, dependendo da combinação de resultados, ser líder do Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo que isso não acontece, meus amigos? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo aqui no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto e no final do Sabe Eu Volto a gente vai falar muito desse jogão de hoje, importantíssimo para as pretensões do São Paulo aí na temporada. Crédito, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. E agora a gente vai falar do São Paulo, que joga hoje contra o Grêmio. Léo Lepre tá ao vivo lá do Morumbi. Boa tarde, Léo. Fala, Fred, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui pertinho do gramado do estádio do Morumbi, tá tudo ok, tudo em ordem, o pessoal já até pintou, colocou a rede. Os torcedores estão terminando de pendurar as faixas ali, né, aquelas que enfeitam o estádio, porque o São Paulo hoje enfrenta o Grêmio, pega o artilheiro do campeonato, né, o Carlos Vinícius, por isso que o Crespo deve manter aquela linha de 3 zagueiros, vai com o Arboleda, com o Sabino, com o Alan Franco, o Mike de um lado, o Enzo de outro, aí o Marcos Antônio, o Danielzinho e aquele trio, né, que o torcedor do São Paulo quer ver em campo junto. Pela primeira vez é provável que eles sejam escalados juntos, Luciano, Lucas e Caleri. O Rafael tá no gol, obviamente. Luciano, Lucas e Caleri é a expectativa do torcedor de São Paulo, porque quando eles jogam, o rendimento e o aproveitamento do São Paulo melhora e muito, como a gente preparou para vocês na reportagem. É um São Paulo sem eles. Eu aprendi aqui no São Paulo que o mundo ideal não existe. E outro São Paulo com eles. Estamos muito contentes que o Caleri está voltando. Muito contentes também com o Lucas, que está voltando. Não é só o Crespo quem está falando. Bote mais um nome nessa lista e os números dão fé da eficiência do time com um trio de homens de frente. Mas 2025 foi difícil para o São Paulo, e especialmente para dois deles. Caleri rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo logo no começo do Brasileirão, em abril, na 4ª rodada. Perdeu todo o ano no processo de recuperação, retornou agora, em janeiro. Lucas também sofreu com o joelho, mas o direito. Sofreu um golpe muito forte na semifinal do Paulistão que deixou sequelas. Teve outro estiramento, passou por uma artroscopia e em novembro recebeu infiltrações para amenizar as dores. Nossa, sai zica, vira a boca para lá e chega de falar de problemas, corta logo para 2026. O Lucas é identificado com o clube, aquele meia diferente que arrasta, que passa por 2 ou 3. Luciano e Caleri já são uma dupla de ataque que se completam, né? O Luciano com mais movimentação, o Caleri com mais presença diária. Até aqui, dos 9 jogos do time, os 3 estiveram juntos em 7. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mais de 66% de aproveitamento. Mas a verdade é que quando tem os 3 à disposição, Crespo até recalcula a rota e refaz aquele pensamento dos 45 pontos no Brasileirão. Fico feliz pelo Lucas, fico muito feliz por Caleri também. E Luciano é Luciano. Quando entra, muda tudo. Quando entra, muda tudo. Receita na mão e com os 3 à disposição, o São Paulo tem tudo para seguir pontuando no campeonato e aumentando esse rendimento com Lucas, Luciano e Caleri. Elias, Jalili, mais cedo a gente estava lá, não era Viola no Fala Fonte, e o pessoal estava elogiando muito a dupla Marcos Antônio e Danielzinho. Os dois vão jogar hoje aí no meio de campo de São Paulo, Jalili? É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia aos amigos do estúdio e ao fã de esporte. O São Paulo encara o Grêmio nesta noite, jogo às 9h30 no Morumbi, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo que teve um começo de ano difícil, conturbado, muitas vezes a gente até debateu aqui até onde esse trabalho do Crespo poderia chegar, mas fato é que o São Paulo deu a volta por cima e hoje contra o Grêmio busca o 5º jogo de invencibilidade. Já são 4 jogos sem perder, vitórias contra Flamengo, Santos e Primavera e o empate com o Santos, né, foi o último jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, 1-1 com o Santos na Vila Belmiro. Inclusive, o Rafael, goleiro do São Paulo, em entrevista aos colegas do Arquibancada Tricolor, falou que essa vitória contra o Flamengo, grande vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, foi um dos principais motivos, né, um dos motivos fundamentais para que o São Paulo conseguisse amenizar esse momento de crise que vive
que vai a campo hoje à noite contra o Grêmio, né? O São Paulo deve entrar em campo com um time diferente daquele que venceu o Primavera no final de semana. O Crespo deve escalar aquele time que é praticamente considerado o time titular. Então o Mike e o Arboleda voltam ao time, eles que foram poupados contra o Primavera voltam à lateral direita e à zaga, respectivamente. No ataque, o Caleri e o Luciano, que começaram no banco de reservas contra o Primavera, também devem começar nos 11 iniciais. E aí tem a dúvida, Bruno, no meio-campo do São Paulo, toda a expectativa se o Lucas Moura será titular ou não. O Crespo vai ter que escolher, ou vai manter o Danielzinho, o Marco Antônio e o Bobadilla, ou vai acabar recuando um desses dois volantes para o Lucas atuar como um meia. Mas aí fica a critério do Crespo se vai começar com o Lucas no banco de reserva ou como titular, tirando o Bobadilla do time, recuando um dos volantes e o Lucas atuando como meia. Hoje tem esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas claro, o São Paulo também já pensa no duelo do domingo contra a Ponte Preta em Campinas. O São Paulo depende apenas de si para se classificar para o mata-mata. Antes tem esse duelo pelo Campeonato Brasileiro, que o São Paulo começou bem. Como a gente falou, né, o começo de ano do São Paulo, nenhum torcedor poderia imaginar que o São Paulo estaria neste momento agora buscando o 5º jogo de invencibilidade. Bruno. E o Grêmio, obrigado, viu, Jalili? Pois é, passou aquela fase, né, um pouco mais turbulenta e agora o São Paulo acumula bons resultados. Como o Grêmio... Conversando com o jogador e seu staff, mas o São Paulo ele tenta se resguardar e quer oferecer essa renovação contratual, aumentando salário e tudo mais, para deixar o Marcos Antônio à vontade no clube. Ele também quer ficar tranquilo e tudo mais, mas a gente sabe que o assédio do Flamengo é muito grande. Quando tem uma concorrência, um assédio do Flamengo... Sim, e o São Paulo sabe desses contatos constantes do Flamengo para tentar contratar o Marcos Antônio. Então, ele tenta se resguardar para não correr riscos no mercado, vamos dizer assim. Tem esse risco, Hernan? O São Paulo montou uma estratégia, né? O São Paulo tem trabalhado com uma espécie de estratégia. Primeiro você atrai quem quer levar o teu jogador. E como o São Paulo fez? Foi conversar com o Flamengo, oferecendo essa opção de compra ou essa preferência de compra. Num primeiro momento, a conversa era através do Alan. Eu te ofereço aqui e aí você me dá o quê? Uma compensação nesse negócio com o Alan. Só que o Alan foi pro Corinthians. E aí você tira um pouco o pé. Uhum. A multa já era colocada alta para mercado nacional, que é de 600 milhões de reais. Então, isso já dava uma dificultada na história. Então, o segundo passo enquanto você tinha essa negociação com o Flamengo, e você recusava a proposta do Flamengo, porque o Flamengo chegou com 7,5 de euros, mais o Alan. Enquanto você recusava essa proposta, você ganhava tempo, dando ao Flamengo uma opção de comprar o jogador, se tivesse uma proposta de fora, essa tal opção de compra ou essa tal preferência de compra. E nisso você vai costurando com o jogador, nesse meio tempo você vai costurando com o jogador o quê? Essa renovação de contrato ou essa antecipação de contrato. Muitas pessoas falam em renovação de contrato, mas na verdade é uma antecipação de contrato. Por quê? Porque ele já é jogador de São Paulo, só que hoje ele está sob contrato de empréstimo. Então, como o São Paulo vai comprar o jogador em junho, já está certo com a Lazio, seria uma antecipação de contrato. E aí você prolonga, faz o contrato maior, dá o salário maior, uma luva maior e uma premiação maior. E o São Paulo, ontem, teve uma conversa com o Marcos Antônio e disse para ele: aqui você tem um projeto para ser ídolo do São Paulo. Aqui você tem um projeto para se transformar num jogador de seleção brasileira. Aqui você tem um projeto para ser um jogador para ficar na parede da história do clube. Um protagonismo, um protagonista do clube, que você já é hoje. E o torcedor já te enxerga como protagonista. Com o Flamengo, é um quebra-cabeça de bastidores, você vai ganhando a confiança e dando ao teu ativo a confiança de que no São Paulo você vai ter um projeto e você vai ser um protagonista e você vai ter um projeto para você se transformar num ídolo no São Paulo. Então o São Paulo espera avançar nessa semana para fechar esse contrato definitivo e anunciar esse contrato novo com o Marcos Antônio. Então, aí acaba a história. Então o São Paulo pretende até já anunciar isso, fechar, assinar e anunciar para se proteger desse assédio. Até porque no meio do ano é esperado que o Flamengo faça uma investida para o Marcos Antônio, porque é um desejo muito grande da comissão técnica, o Boto já conhece, e são contatos frequentes.
O Flamengo tenta conversa com o Marcos Antônio, seu staff, e o São Paulo não dá para dizer que teme, mas sabe que a concorrência é muito forte, o Flamengo tem muito poder nos bastidores, e até como o Hernan falou aqui, quer antecipar essas questões, dar esse aumento salarial e valorizar o Marcos Antônio, como ele merece dentro do clube. Posso ler algumas mensagens aqui? Não. Então não vou ler. Lê, tô brincando, pode ler sim, vai. Então vou ler. Não. Marcos Antônio virou craque agora, mandou o Rafael. Não, mas quem acompanha o Marcos Antônio bom jogador, sabe que ele, assim, ele ficou muito pouco tempo ele se destacou muito em Xerém. Ele ficou pouco tempo no Fluminense. Ah, ele era do Flu? Eu não sabia. E aí ele vai pra Europa. Atlético, acho que ele jogou no Atlético Paranaense também, se eu não me engano. Ele vai pra Europa e aí na Europa ele começa a se destacar. Sei. Ele começa a se destacar. Ele é bom jogador, gente. E aí ele tem passagem na Grécia e aí ele vai pro mercado maior que é Lazio. Uhum. Então, assim, ele é um jogador que praticamente o futebol dele, o desenvolvimento dele tático, técnico, é praticamente todo na Europa. Aí ele vem para o São Paulo, e é curioso isso, porque ele chega com o Zubeldia. E no entendimento de jogo do Zubeldia, o Marcos Antônio não encaixava. Tanto que o Zubeldia tem uma entrevista coletiva, se eu não me engano, que ele é perguntado sobre o Marcos Antônio, e o Zubeldia fala, hoje quem encaixa melhor é o Lisieiro, por exemplo. Sei. Então, assim, óbvio que não estou aqui, pelo amor de Deus, apontando o dedo para o Zubeldia. Não, mas você vê que assim, como para cada treinador o jogador funciona. E com o Crespo, ele foi se desenvolvendo no ano passado, foi virando jogador importante, e nessa virada de temporada, com a chegada do Danielzinho, mandaram aqui, ó. Encaixou perfeitamente. Aqui o Pedro mandou isso, ó. Marcos Antônio e o Danielzinho encaixaram muito bem. Até Parece porque que nasceram para jogar juntos. O Danielzinho dá mais liberdade pro Marcos Antônio também, né? Josué Mineiro. E assim, ó, com a diferença, Mineiro. além dessa liberdade, o Danielzinho é um cara que também pisa na área. Ele fez gol já, né? O Danielzinho pisa na área e faz gol. Fez gol contra o Flamengo. Eu tava vendo aqui os números do Marcos Antônio, até curioso aqui. Ele tem 64 jogos pro São Paulo, ele não marcou gol ainda. Não, mas ele não é um fazedor de gols, o Marcos Antônio. Ele é o cara que constrói a jogada e chega lá na frente para dar o último passe também. Uhum. Então ele vem para construir a jogada, e chega lá na frente para dar o último passe. Daqui a pouco o Hernan e o Felipe falam da entrevista do Alan. Sim, vai ser mais... Meus amigos, São Paulo e Grêmio se enfrentam hoje no Morumbi. O São Paulo que até me surpreende, deve ter Lucas Calleri e Luciano juntos. A minha escalação ideal, obviamente, eu já vinha falando isso aqui, mas para muitos especialistas essa formação é um pouco improvável, porque para você comportar Lucas, Luciano e Calleri, você teria que mudar o sistema, jogar com a linha de 4, colocar 3 volantes, teria que ser o sistema do jogo contra o Corinthians. Hoje, ao que tudo indica, talvez 3 zagueiros, os 2 alas, Marcos Antônio e Danielzinho, que seria um time, assim, no papel, lindo, maravilhoso. Você tem 2 volantes extremamente rápidos e o Marcos Antônio tá jogando pra caramba, junto com o Danielzinho, o Lucas Calleri e o Luciano. Mas não teria um volantão, não teria um marcador de ofício, um Pablo Maia, um Luan, mesmo o Bobadilha, que desses 3 quando jogam, né? Marcos Antônio, Danielzinho e o Bobadilha é o que mais marca ali. Mas assim, no papel é um time maravilhoso. Meu time dos sonhos do São Paulo é esse. Meu time dos sonhos do São Paulo para essa temporada é esse. Talvez ali o Wendel na lateral esquerda, apesar do Enzo ser um excelente lateral, eu acho que o Wendel ele é mais técnico, ele pode contribuir mais na criação. Para mim, quanto mais técnico o time, melhor. Mas eu sei que o futebol não se restringe só à técnica, à velocidade. O time tem que marcar também, tem o trabalho sem bola. E alguns dizem que Luciano, Lucas e Calleri, o São Paulo perde pressão na marcação. Concordo. E talvez esse time seja um time para não marcar alto, seja um time para talvez marcar em linha média-baixa, mas aí você vai entrar, marcar em linha média-baixa contra o Grêmio. Tem formas. No Morumbi, né? No caso, que geralmente no Morumbi o São Paulo marca alto lá em cima e tal. Tem formas, né? Você recua, faz os caras saírem jogando com o pé, a bola chega no zagueiro, aí você avança para fazer eles rifarem a bola. Tem alternativas, mas excelente. Para mim, o time dos sonhos
Vamos ver hoje se vai dar certo contra um bom time do Grêmio. O Carlos Vinícius lá, que o São Paulo tentou a contratação. São Paulo chegou está em contratações avançadas, em tratativas avançadas aí, mas não tinha dinheiro, acabou o Grêmio conseguindo a contratação. Tá jogando muito jogando muito bem, fazendo muitos gols. E hoje a gente vai ver o trio de zaga do São Paulo à prova contra um bom ataque, contra um bom centroavante, contra um bom time. O time do Grêmio é um dos times que eu falo pra vocês que, pô, eu não cobro do São Paulo amassar o Flamengo, amassar o Palmeiras, amassar times que estão mais estruturados e melhores que o São Paulo. Mas, assim, jogos como o do Corinthians, como o do Santos, como o do Grêmio, são jogos que o São Paulo pode jogar de peito aberto. São jogos que o São Paulo pode tentar dominar, tentar ser abrasivo. Esse tipo de jogo, Cruzeiro, se bem que o Cruzeiro tá com um time chatinho, né? Mas não tá encaixando com aquele Tite lá. Por exemplo, Vasco e São Paulo pra mim tem que amassar, o Santos, que é um time ruim, e esses times, Internacional, Grêmio, Corinthians, são times ali equivalentes ao São Paulo, que o São Paulo pode jogar de peito aberto, pode ir pra cima, e ao que parece o que o Crespo vai fazer esta noite. Vencendo, o São Paulo pode ser líder do Campeonato Brasileiro. Eu vou chutar aqui, mas eu acho que a última vez que o São Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro foi com o Diniz. Foi com o Fernando Diniz. O São Paulo tem que torcer para alguns empates aí. E para critérios de desempate tem que vencer o Grêmio, torcer por alguns empates, né? E aí pro critério de desempates. Mas quanto tempo? Eu nem lembro quando que o Diniz saiu do São Paulo. O São Paulo foi campeão em 21, acho que foi em 2020, né? 2019, 2020, o ano que o São Paulo foi do Campeonato Brasileiro, foi líder do Campeonato Brasileiro, pandemia e tal. Foi nisso aí. Quanto tempo? Estamos em 2026. Eu acho que de lá pra cá o São Paulo em nenhum momento liderou o Campeonato Brasileiro. É aquele campeonato que o Diniz perdeu porque perdeu o vestiário. É inacreditável como o São Paulo jogava muita bola, sabe? Jogava muita bola aquele time do São Paulo. Foi, assim, um dos melhores times de futebol do São Paulo. Eu sou jovem, já vou deixar logo claro. Mas, assim, eu acho que depois dos times ali de 2006, foi os que eu vi jogar, 2010 ali também, era um bom time. Foi um dos melhores times que o São Paulo teve, juntamente com aquele do Muricy, né, ali de 14 e 15. Jogava muita bola aquele time, o Hernando estava jogando bem, o Daniel Alves, você tinha o próprio Luciano. Cara, era um time interessante. O Brenner estava lá também, né, por algum tempo. Era um time interessante de se ver jogar. Hoje o São Paulo não joga um futebol brilhante, mas joga um futebol extremamente competitivo. Tem as suas qualidades, tem o Caleri, que é o brigador, tem o Luciano, que, assim como o Caleri, é um fazedor de gols, tem o Lucas, que é o ponto de desequilíbrio, e a gente vai ver como esses caras vão se comportar no jogo de hoje. Enfim, eu quero que você deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e valeu!